Olá, muito boa tarde. Eu estou de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 21 de novembro. E eu começo essa edição mostrando uma situação dramática que vem se repetindo no sul do país. Mais de 20 mil pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por causa dos temporais. Muitas delas ainda não tinham se recuperado da última enchente e perderam tudo de novo. Ao menos 10 pessoas morreram em razão das fortes chuvas que atingiram o sul e sudeste do país nos últimos dias. A enxurrada do fim de semana piorou uma situação que já era devastadora. Em Mussum, no Vale do Taquari, casas ficaram em ruínas. Atingidas pela segunda enchente em menos de 3 meses, a maioria das famílias conseguiram salvar muito pouco do que tinha reconquistado. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital, 4 caminhões do Exército ajudaram no resgate. Em Porto Alegre, o rio Guaíba atingiu o nível mais alto em 8 décadas e a prefeitura fechou as comportas do sistema de proteção contra as enchentes. Em Santa Catarina, 71 municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas. Rio do Sul, no Vale do Itajaí, é um dos mais afetados. Vários bairros estão isolados e mais de 1.800 pessoas foram levadas para abrigos. Em todo o estado, são cerca de 6 mil desabrigados. E enquanto isso, a chuva que caiu sobre a região do Pantanal, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nos últimos dias, levou ao fim dos incêndios que castigaram o bioma. Desde o início de novembro, a plataforma do INPE registrou cerca de 4 mil focos de incêndios na região. O Pantanal, que abriga uma grande diversidade de fauna e depende do ecoturismo, foi palco de grandes incêndios durante várias semanas, devido principalmente à forte seca. Segundo a ONG Instituto Centro de Vida, pelo menos 6% do Pantanal foi afetado pelas chamas. Os incêndios marcaram um recorde histórico para o mês de novembro, com 3.957 focos. O pior registro para o mês de novembro tinha sido de 2022, com 2.328 focos. Grande parte da área que queimou neste mês está no estado do Mato Grosso. Segundo especialistas, os recorrentes incêndios no Pantanal são causados principalmente pela ação humana, especialmente pelo uso de queimadas controladas para regenerar ou aumentar áreas agrícolas. A situação foi agravada neste ano pela seca, que afeta várias regiões do Brasil, incluindo a Amazônia. E ainda falando sobre o clima, pela primeira vez a temperatura média global ficou 2,7 graus acima dos níveis pré-industriais. Esse recorde foi registrado na última sexta-feira e divulgado ontem pelo Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia. Esse número alerta para a dificuldade em se cumprir o Acordo de Paris. Sem ações drásticas para combater o aquecimento global, o aumento da temperatura pode chegar a quase 3 graus. E mudando de assunto, olha só, o presidente Lula não vai comparecer à posse do ultradireitista Javier Milei, vencedor das eleições presidenciais da Argentina. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente. Milei assumirá formalmente a Casa Rosada em 10 de dezembro, em substituição ao peronista Alberto Fernandes. Ao jornal O Globo, o assessor de Lula, Celso Amorim, disse que o presidente não compareceria à cerimônia da posse de Milei, marcada para 10 de dezembro, porque o petista foi ofendido pessoalmente. No domingo, Lula desejou sorte ao novo governo argentino, sem citar nominalmente o vencedor, e disse que o Brasil, principal parceiro comercial da Argentina, estará sempre disposto a trabalhar com seus irmãos do país vizinho. Durante sua campanha, Milei disse que, caso se tornasse presidente, não se encontraria com Lula, a quem descreveu como corrupto e comunista. O ultraliberal convidou Jair Bolsonaro para comparecer à posse durante uma videochamada nesta segunda-feira. O ex-presidente brasileiro aceitou o convite, se ofereceu para ajudar o novo mandatário argentino e afirmou que o libertário representa muito para o Brasil. Tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estará à sua disposição. Sobre a conversa entre os líderes de extrema-direita, Amorim minimizou e disse que a ligação não tem reflexos para o governo brasileiro e que é possível manter uma boa relação, mesmo com presidentes com diferentes ideologias.
E o governo federal informou que 7 milhões de brasileiros já conseguiram pagar suas dívidas pelo programa Desenrola Brasil. E para facilitar a renegociação de débitos, acontece amanhã o dia D do programa. O Desenrola Brasil faz parcelamento para dívidas com valor de até R$20 mil. A primeira parcela do 13º salário, prevista para ser paga no próximo dia 30, poderá ser utilizada no programa de renegociação de dívidas para reduzir pendências e começar a quitar os débitos a partir de 2024. Podem ser negociadas tanto dívidas bancárias quanto de contas atrasadas de outros setores. E nos destaques internacionais, olha só, 4 pessoas, entre elas 2 jornalistas, morreram hoje durante ataques israelenses no sul do Líbano. O canal de televisão libanês pró-Irã Al-Mayadin informou que as mortes da repórter Farah Omar e do repórter cinematográfico Rabi Mamari ocorreram em um ataque deliberado de Israel. O diretor do canal afirmou que o civil que morreu ao lado dos jornalistas era um colaborador da emissora. Em 13 de outubro, um jornalista da agência Reuters, Issam Abdallah, morreu em um bombardeio parecido, no qual outros 6 profissionais da imprensa ficaram feridos. Um mês depois, um cinegrafista da Al Jazeera foi ferido por tiros israelenses quando participava na cobertura dos bombardeios com outros correspondentes no sul do Líbano. Desde o início da guerra entre o movimento palestino Hamas e Israel, em 7 de outubro, os confrontos do exército israelense com o movimento libanês Hezbollah são quase diários, ainda que limitados à zona de fronteira. Os combates deixaram pelo menos 92 mortos no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também 14 civis. A Índia divulgou as primeiras imagens de 41 trabalhadores que estão presos há quase 10 dias nos escombros de um túnel que desabou. Esta terça-feira foi marcada por avanços na operação de resgate. Nas imagens registradas com uma câmera endoscópica colocada em um tubo fino, utilizado para fornecer oxigênio, comida e água aos trabalhadores, os 41 homens parecem exaustos e ansiosos. Os integrantes da equipe afirmaram aos homens bloqueados que não se preocupem, que vão ser retirados com segurança. Escavadeiras retiram toneladas de terra, concreto e escombros desde 12 de novembro do túnel em construção, que desabou parcialmente no estado de Uttarakhand, na Cordilheira do Himalaia. Mas os trabalhos de resgate avançam lentamente, complicados pela queda de escombros e pelas avarias nas máquinas de perfuração. Antes do uso da câmera, as equipes de resgate se comunicavam com os homens bloqueados por rádio. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, considera o resgate dos trabalhadores como prioridade máxima. Que eles sejam resgatados o mais rápido possível. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.